Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos aqui com o Dr. Álvaro Moreira. Nós vamos falar sobre PCMSO, sobre saúde ocupacional no geral. Estamos aqui no primeiro Prevale, aqui em Juazeiro, na Bahia. O bicho está pegando aqui. E o doutor que acabou de palestrar sobre o PCMSO, eu falei, cara, eu preciso entrevistar ele porque com certeza tem muito a acrescentar nos conhecimentos dos colegas aí. Enfim, doutor, tudo bem? Tudo bom, tudo já, Nestor. Prazer estar aqui, presente. Acho que foi um sucesso, está sendo um sucesso esse Prevale. Muita gente participando, acho que é uma iniciativa boa para o Vale de São Francisco, né? Precisava ter um evento desse porte, né? Com certeza, tomara que se dissemine em várias partes do país. Por que o PCMSO é importante? Bom, o PCMSO é um documento que serve para a empresa ter uma noção dos riscos que o trabalhador está exposto, dos exames que tem que ser submetido, seja o exame médico ou o exame complementar. É um documento que ajuda, é um dos documentos que ajudam a empresa a evitar que o trabalhador adoeça, que ele se afaste, que ele produza mais. Então ele é um dos documentos importantes, não pode ser algo deixado em cima de uma mesa, porque senão vai ser só um papel, se a empresa não seguir adequadamente um bom programa de controle de saúde ocupacional, o trabalhador acaba sendo prejudicado. Quais são os principais erros que o senhor encontra por aí nos PCMSO, das empresas que o senhor visita, que o senhor fica sabendo aí? Quais são os principais erros no programa? Acho que o principal erro que a gente pega é um médico fazer um programa que ele não conhece o ambiente de trabalho. Então, muitas vezes ele simplesmente é convidado por um profissional da área de segurança para assinar um programa que muitas vezes já vem até pronto. Então, o profissional de segurança vende já um pacote, seja o PCMSO ou o PRA, e o médico simplesmente assina. Então, ele não tem noção nenhuma da atividade que o trabalhador está exercendo, do risco que está correndo, quais são os exames que ele deve pedir como médico para descobrir uma doença precocemente, para evitar um adoecimento desse trabalhador. Então, acho que talvez essa seja a maior dificuldade nossa, é o médico coordenador que não sabe o que efetivamente esse trabalhador está exercendo no trabalho. De fato. Bom, você falou na sua palestra que existe falha de indicação do médico coordenador. Muitas vezes a empresa que elabora o PCMSO não diz quem vai coordenar. Exatamente. Aqui no Vale há uma mania ainda precária de fazer o exame, fazer o PPRA com um profissional, depois se busca um outro profissional para fazer o PCMSO, por questões de preço, e aí busca uma outra empresa para fazer o exame médico. Então temos 3 profissionais que muitas vezes nem se conhecem, cada um indicando um risco diferente, e quem faz o exame nem é coordenador, nem é um médico examinador indicado por esse coordenador. Então fica uma situação extremamente incoerente. E quem é mais prejudicado nesse caso é o próprio trabalhador. Então, é uma falta de comunicação entre os profissionais. A empresa muitas vezes busca a questão do custo, um custo menor e acaba pesquisando e baixando o nível dos programas também. De fato, preocupa-se com o valor e esquece da qualidade. Exatamente. Então, o ideal seria você buscar uma empresa que faça tudo, profissionais sérios, ou se vão ser mais de uma empresa, que se comunique, que ambos conheçam aquele trabalho. De fato. Você falou uma coisa importante também sobre que muitas vezes o elaborador do PCMSO não se preocupa com a atividade, né? Ele pega um modelo, de outras empresas, talvez da internet, e não se preocupa com observar a atividade, né? Isso também é muito prejudicial, não é verdade? Também. Muitas vezes o profissional, seja de médico ou até da área de segurança, ele se preocupa mais em fazer um manual, um livro, encadernar e entregar para a empresa. Às vezes o tamanho dele é enorme, mas a informação do empregador é muito pouca. Então, acho que mais do que o tamanho do documento, o que importa é você realmente ir no local de trabalho, descrever a realidade daquele trabalho e solicitar os exames de acordo com os riscos que esse trabalhador está exposto. Então, mais importante do que copiar da internet ou pegar modelos prontos já, é você efetivamente ir lá e não é o tamanho do documento que vai importar, e sim a qualidade que ele está sendo feito. De fato. Sua opinião pessoal, você acredita que tem muitos médicos do trabalho que apenas pegam o PPRA e faz o PCMSO sem ir no ambiente de trabalho? Só acha que dá para fazer um bom PCMSO sem visitar o ambiente de trabalho, só confiando cegamente no PPRA? Isso dá para fazer de forma confiável, sim ou não?
Não, eu acho que é absoluto. Se a gente não conhece a empresa, é muito complicado você confiar simplesmente numa informação que vem de um outro profissional, sem você ter ido em loco, sem você ter ido num local avaliar esse trabalho, né? Até porque, às vezes, o médico fala assim, mas já conheço, eu sei que trabalhador rural, aplicador de agrotóxico, eu já vi vários, mas às vezes naquela empresa que está estudando o programa, não é a mesma condição de trabalho de outra que ele já conhece. Então, cada empresa tem sua particularidade. Às vezes a gente pega empresas que trabalham, que são grupos de empresas de um mesmo grupo econômico, que entre as unidades há diferenças gritantes de qualidade de serviço, tipo de atividade. Então, mesmo dentro de uma mesma empresa, nós temos unidades com riscos diferentes e com formas de trabalho diferentes. Então, tem que ter muito cuidado. E no caso, sempre as medidas também que vão estar ligadas ao PCMSO vão ser diferentes, né? Vão ser diferentes, vão ser de acordo com aquela atividade real que aquele trabalhador exerce. Independente da função que ele está exercendo, acho que da denominação, o que ele está efetivamente fazendo naquele local de trabalho deve ser avaliado e ser pedido de acordo com aquele risco que está exposto. Bacana. Você falou uma coisa interessante que pouca gente faz, né? Observar as convenções coletivas da empresa. O profissional de saúde ocupacional muitas vezes só se preocupa em observar a NR7, né? E se esquece das convenções coletivas. É uma mania, talvez até da formação nossa, seja de segurança ou de saúde, se prender muito às NRs, que elas são importantíssimas, não se discute. Mas existem outros documentos também importantes, a própria CLT e a convenção coletiva, que é uma convenção individual daquela região. Então, na nossa região aqui do Vale de São Francisco, existem muitas cláusulas que interferem diretamente na questão de saúde e segurança. Então eu sempre digo para os alunos, vai começar numa empresa, primeiro passo, pegue a convenção coletiva dessa empresa. Vão ter tópicos ali, vão ter cláusulas ali que você vai ter que seguir, então isso é importante, porque se você não fizer daquela forma, a empresa pode ser autuada. Então a convenção é um documento também que deve ser pesquisado e anualmente ser atualizado, né, também. De fato. Já que você falou anualmente, relatório do PCMSO, a NR7 pede. As empresas têm feito isso ou não? Ora, as que eu trabalho sim, mas a gente conhece algumas empresas assim, que nos procuram, vindo de outros profissionais, que às vezes não sabem nem o que é um relatório anual, né? Seja no PCMSO, no caso de empresa não rural, seja na área rural, que a gente tem uma particularidade, que é o PGSSMA, que é um programa que une o PPRA com o PCMSO, então é um programa único, mas o relatório anual é o mesmo. Então as empresas desconhecem, muitas vezes pela questão do custo, procuram qualquer profissional que ele quer somente vender aquele documento, depois ele não dá mais nenhuma assistência, e aí quando vai ser renovado, ele não tem informação nenhuma desse relatório anual. Então eu tenho que ter, na renovação, saber nesse ano do programa, de vigência do programa, quantos exames foram feitos, quantas demissionais, quantas consultas, quantos exames alterados, qual a perspectiva para o ano seguinte. Então isso é exigido pelo Ministério do Trabalho, isso está na NR e algumas empresas ainda por falta de orientação, de uma má assessoria, acabam não fazendo e sendo autuadas. Então é importante. De fato. Uma coisa que você falou durante a palestra que faz todo sentido é que, na verdade, o exame mudança de função deveria ser mudança de risco. Exatamente. Quem legislou, acho que deveria ter sido mais claro, né? Quando chama de mudança de função, nos dá uma ideia de que o exame deve ser feito ao mudar a função do trabalhador. Mas, na prática, o que importa é a mudança de risco ocupacional. Ele pode ser trabalhador rural e trabalhador rural da capina, da poda, e começar a aplicar agrotóxico, ele tem que fazer mudança de função, mesmo que a função, o nome seja o mesmo. Agora, se ele é um profissional da área administrativa e está sendo promovido dentro daquela mesma área, exposto ao mesmo risco, a mudança de cargo, a mudança de função, não implica em que seja feito o exame de mudança de função. Então, se fosse mudança de risco, talvez fosse mais adequado, mais fácil entender. As empresas confundem muito isso ainda. Então, é por aí. Bom, você falou sobre nexo causal de doença e atividade. Dá para você sintetizar de alguma forma assim, por que é difícil para o médico, para o setor de segurança da empresa, estabelecer o nexo da doença com a atividade em si? Bom, Nestor, aqui na nossa região do Vale, a gente tem uma particularidade que dificulta muito o estabelecimento do nexo, é a questão do safrista. Então aqui o trabalhador ele trabalha alguns meses,
o contrato de safra, ele sai, parte para outra empresa, aí faz mais outro contrato e assim por diante. Quando surge uma doença crônica, ou uma doença que você sabe que foi causada pelo trabalho, mas não foi um acidente de trabalho, sim uma doença profissional, é difícil a gente estabelecer o nexo com aquele trabalho atual. Então a gente tem uma dificuldade, quando é um trabalhador mais antigo, que já tem anos da empresa, isso acaba sendo imperativo, mas para o safrista há uma dificuldade. O que eu quero dizer com isso? Se o trabalhador apresenta um câncer de pele no contrato de 2 meses, é difícil a gente estabelecer o nexo desse câncer com o trabalho dele atual. Por mais que a exposição solar tenha sido a causa principal, mas outros contratos antecederam esse atual. Então é difícil a gente estabelecer o nexo e culpar, vamos dizer assim, essa empresa atual por um contrato tão curto para uma doença que ele apresentou. Então essa é a grande dificuldade. E faz todo sentido. Bom, doutor, muito obrigado pela entrevista. Espero que o senhor tenha gostado. Espero que, com certeza, vai ajudar milhares de pessoas por esse Brasil afora e que o senhor continue aí tão interessado, né, na área de segurança do trabalho, a ponto de vir a eventos como esse, né, passar um pouco da sua experiência. Não, eu que agradeço, é um prazer te conhecer, estar aqui palestrando junto com vocês aqui. É realmente uma dificuldade muito grande. A gente que é da área de saúde, a gente tem um medo enorme de falar em público, mas como eu estava conversando com você agora há pouco, é mais difícil para mim dizer não num convite desse do que vir falar. Então o meu medo de falar acaba sendo superado. Então é um prazer mesmo, acho que o seu canal é um sucesso, eu acompanho e espero que a entrevista tenha sido útil para alguns profissionais aí da área no Brasil todo. Tá, ok? Obrigado mais uma vez. Com certeza vai ser. Falou, galera, brigadão. Tchau. Pronto. Edita tudo aí, vê se dá para salvar alguma coisa.